Oiê, como vocês estão? Tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei a hora que você está vendo esse vídeo. Meu nome é Daniela e eu sou criadora aqui do canal Santa Margarida Crochê. Tenho o meu ateliê, que também se chama Santa Margarida Crochê, lá no Instagram. Se você quiser me acompanhar, segue lá no Instagram também. Hoje nós vamos falar sobre tensão de ponto. A gente vê muito, né, as professoras aqui, maravilhosas que a gente tem aqui no YouTube, falando sobre tensão de ponto. E às vezes, muitas vezes a gente fica pensando, né, mas gente, o que será essa tensão de pontos que elas tanto falam, né? Porque às vezes eu uso o mesmo material que a professora e meu tapete ou fica maior ou fica menor. Isso é a tensão de ponto. É a força, é o jeito que você pega na sua agulha para fazer o seu crochê. Então, tem gente que tem um ponto pequenininho, tem gente que tem um ponto muito grande, tem gente que tem um ponto médio. E é isso que eu quero conversar com vocês aqui hoje. Porque eu também tinha essa dificuldade. Quando eu comecei a fazer crochê, eu usava o barbante 6 e a agulha 3,5, que é o indicado. Só que meus pontos ficavam muito pequenos. E os meus tapetes eu tinha que fazer sempre carreiras a mais para chegar naquela medida que a professora passou na aula. Então, para mim, era muito difícil. Por quê? Porque eu gastava muito material. E, na minha cabeça, eu não trabalhava com barbante 8, porque o barbante 8 doía a minha mão. Mas por quê? Porque eu punha muita tensão na mão na hora de fazer o crochê. Meu ponto era muito apertado. E por isso eu tinha essa dificuldade. Então, hoje eu já consigo fazer um ponto mais solto, hoje eu já consigo fazer um ponto maior, e hoje eu trabalho com barbante 8. Eu tenho alguns barbantes 6 aqui, para algumas especificidades, algumas peças que eu gosto de fazer com barbante 8, né? Mas a maioria eu uso o barbante 6. Então, eu quero dar essa dica para vocês que tá aí com dificuldade, né? Querendo aumentar o seu ponto e não sabe como. Primeiramente, é prática, gente. Você tem que praticar, fazer todo dia, e aí você ter essa percepção. Nossa, eu tô apertando o ponto, então eu vou soltar esse ponto. Vou pôr leveza nessa mão. E ir praticando, sem desistir. Porque isso é prática e você vai conseguir. Então, agora eu vou virar a câmera e vou mostrar para vocês quais são as táticas que eu usei para que meu ponto ficasse maior, para que eu conseguisse soltar mais a mão e fazer com que esses pontos ficassem mais leves, tanto para mim quanto para o meu trabalho no crochê, tá bom? Então, eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um fio 6 e aqui eu tenho um fio 8. E o que eu vou falar, o que eu vou mostrar para vocês aqui? A questão a tensão de ponto, ela vai muito da maneira que você conduz a agulha. E o que eu quero dizer? Olha, aqui eu tenho uma agulha, ó, 3,5, foca, tá vendo? 3,5, com fio 6. Então, eu vou fazer uma amostra aqui, ó. Uma amostra. Vou fazer algumas correntinhas. Quando eu comecei, eu usava a agulha 3,5 e o barbante 6. E aí, o que acontecia? Eu tinha o ponto muito apertado. Então, era assim, era difícil pra mim fazer, porque, tá vendo, ó? Eu tinha o ponto muito apertado, e era assim mesmo que eu fazia meus pontos. Então, os meus tapetes no barbante 6 ficavam extremamente pequenos, mesmo seguindo as videoaulas, a quantidade de correntinha, porque a maioria das professoras do YouTube trabalham com barbante 6. Então, tá vendo? Muito apertado. Aí, na hora de voltar, fazendo os pontos altos, por exemplo, o meu ponto ficava muito pequeno.
E eu acabava ficando com muita dor na mão, com dor no ombro. Por quê? Porque eu punha muita tensão na mão, muita força. Eu achava que eu tinha que pôr força. E não é força. Quanto mais leveza você tem nas mãos, melhor para você trabalhar. Menos dor você vai sentir. E eu não trabalhava com fio 8 de jeito nenhum, que eu falava assim, não, o fio 8 é muito pesado, é muito rígido, me dói os braços, eu não dou conta. Era sempre isso. E eu vou terminar aqui essa carreira só para mostrar para vocês. E eu ficava sempre enrolando, sabe? Não, no fio 8 não. Só que eu gastava muito mais material com fio 6, porque meu ponto era muito apertado. Então, se um tapete que a professora ensinou, ela fez com 8 carreiras, 9 carreiras, eu tinha que fazer com 12, às vezes até 15, para ficar do tamanho que ela ensinou. Então, nisso, você acaba gastando muito mais material, né? Por quê? Porque ele fica pequeno. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a aumentar o número da agulha. Inclusive, eu vou até desmanchar um pedaço aqui. Eu passei a usar agulha 4, agulha 4 no barbante 6, para que o meu ponto ficasse maior. Então, assim, ó, olha a diferença. A agulha 4. O meu ponto começou a ficar maior. E eu fui aprendendo, e isso é prática, gente, não é de um dia para o outro, é você praticando, é você fazendo, repetindo, até dar certo, tá? Não é de um dia para o outro. E aí, eu comecei a usar a agulha 4, e aí eu comecei a chegar na medida, mesma medida das professoras, com os modelos que eu tirava do YouTube. E olha para vocês verem a diferença. Aqui com agulha 3,5 e aqui com agulha 4. Olha para vocês verem a diferença de tamanho de ponto. Aqui eu já comecei a gostar. Beleza. Aí eu falei assim, eu vou começar a testar o barbante 8. E aí eu peguei a agulha 4, certo? E aí eu comecei a fazer com o barbante 8. Só que continuava o meu ponto apertado. Então, eu tinha dor no braço, muito mais no fio 8 do que no fio 6. Dor nas mãos. Eu cansava, eu tinha que parar mais vezes durante o dia para exercitar, para parar um pouco, sabe? E descansar as mãos, porque eu sentia muita dor. E aí, o que eu fiz? A mesma lógica. Eu peguei e comecei a testar a agulha 4,5 no barbante 8. Então, vamos aqui, ó. Vou fazer mais alguns pontos no barbante 8, ó. Fazer mais uns 2 aqui para vocês verem a diferença. Gente, se você estiver gostando dessas dicas aqui, eu peço que vocês curtem, comenta, compartilhe com as amigas, por favor, para que esse canal cresça. Eu criei ele, depois eu desanimei, parei um pouco e agora estou retornando. Então, aqui, ó. Agora eu vou trocar a agulha. Eu vou pegar a agulha 4,5. Ó, 4,5. E aí, eu comecei a fazer tudo que era com barbante 8 na agulha 4,5. E vocês vão ver a diferença. E aí, hoje eu já uso a agulha 4 com barbante 8 tranquilamente e não sinto dor nenhuma. Mas eu precisei passar para a agulha 4,5, por quê? Para me aprender a soltar o ponto. Então, hoje eu não tenho mais aquela tensão na mão. Por isso que chama tensão de ponto, porque às vezes a gente põe força na mão, né? A gente, ao invés de estar com a mão levinha assim, a gente põe força e acaba tensionando o ombro, a mão, e aí o ponto fica apertado. Então, não, ó, leveza,
na mão, leveza. E aí, quando eu passei a usar a agulha 4,5 com o barbante 8, eu consegui ter mais leveza na mão. Você tá vendo que até aqui tá difícil de entrar, por quê? Porque eu fiz as correntinhas no barbante 4, na agulha 4. Então, o ponto fica um pouco mais apertado. Mas hoje ele já tá bem mais solto, ó. Olha pra vocês verem a diferença, ó. Aqui na agulha 4 e aqui na agulha 4,5. Então, assim, ele fica bem mais leve o ponto. Então, o que eu indico pra vocês é: você acha seu ponto muito apertado, você tem muita dor nas mãos, comece a aumentar a agulha e treinar, fazer, soltar essa mão com mais leveza, sabe? Ter mais leveza na mão e não tensionar muito, sabe? Aqui, ó, na hora de subir, ó, virar o ponto. E aí, você consegue ter mais leveza na hora de crochetar. E assim, o seu ponto vai ficando mais solto. Ele não fica um ponto frouxo, mas fica um ponto bonito. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui um tapete com barbante 8 e agulha 4. Olha pra vocês verem os pontos. Não é um ponto largo, tá vendo? Mas é um ponto maior. Então, você precisa fazer menos carreiras para chegar na medida certa. Deixa eu ver se foca mais aqui. Ó, tá vendo, ó? São pontos bonitos. E não é ponto pequeno, apertado. Isso você economiza material. E economiza remédio também, né? Porque aí você não precisa ficar tomando remédio toda hora. Essa foi a dica de hoje. Esse modelo aqui depois eu venho mostrar pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Se você gostou, chegou até aqui, curte, comenta, compartilha. Me ajude a fazer esse canal crescer também. Espero trazer muitas dicas boas pra vocês, bate-papo, pra gente trocar experiências, né? Eu não sou uma professora de crochê, mas eu vivo do crochê. Então, eu quero mostrar para vocês que dá sim para viver de crochê. É ter paciência, persistência, sempre. Um beijo e até o próximo vídeo.